36º exemplo. Um pouco sobre catch and throw. Catch é capturar, throw é lançar, né? Que raise, na verdade, é de levantar. Levantar uma exceção. Aqui, no caso, a gente está falando de throw e catch. O Ruby tem throw e catch. Que Java também tem throw e catch, né? Você pode dizer que um método, uma classe, throws, exception. E você tem o comando try-catch, que você captura a exceção. O catch é igual ao Haskell, né? Só que a semântica do Ruby, de throw e catch, é diferente do Java, tá? No Ruby, throw e catch funciona como uma espécie de go-to. Go-to é uma história muito interessante na programação, porque a programação começou como programação não estruturada. As primeiras linguagens de programação não tinham conceito de if, else, while, loop, funções. Era go-to. Falava, executa um comando, agora pule para cá, dá um jump, a instrução jump, long jump, e execute outro código. Então, o código era emaranhado. Ele ia para a linha 1, para a linha 20, para a linha 30. Não tinha estrutura. Em 1968, o Edgar Dijkstra, ele lançou uma polêmica porque ele escreveu um artigo muito famoso dizendo assim, go-tos são harmful, são do mal, só fazem mal, são prejudiciais. E esse artigo levantou uma enorme polêmica no meio da computação, porque go-tos, em alguns algoritmos, eles são muito úteis para tornar o algoritmo simples, mas no geral eles complicam a lógica de programação. Então, o que a gente vive hoje, se você parar a pensar em Fortran, C, todas as linguagens modernas, por mais que ela seja imperativa, orientada a objeto, ela segue o paradigma da programação estruturada, né? Que você tem as estruturas de controle, if, else, e os loops, as chamadas de funções, ou invocação de método. Mas no fundo, lá no código assembly, o código de máquina, tudo é go-to, né? E o Ruby também tem o próprio sabor de go-to dele, que são os comandos throw e catch. Tá? Eles são bem pouco utilizados, tá? Por isso não vamos falar muito deles. Só que eu achei importante comentar deles, porque eu acho que eles não usam, porque a maior parte das pessoas não sabe como ele funciona. Então, é como eu estava comentando da acentuação no nome de métodos e variáveis, né? Tá todo mundo tão acostumado com alguns recursos que esquece de que a linguagem tem mais recursos, né? Porque às vezes você não tem tempo para aprender uma linguagem. Você pega um projeto e vai aprendendo conforme vai acontecendo as coisas. Por isso que é importante esse curso aqui, que ele mostra recursos que muitos programadores Ruby não utilizam. Por exemplo, a gente viu até agora que a gente não usou um comando for, porque em Ruby você não precisa usar for. Então você sabe se uma pessoa conhece bem Ruby se ela faz um laço for. Se ela faz um laço for, mostra que ela veio de outra linguagem, veio de Java ou de C, e ela não entende bem como o Ruby funciona, né? Mas vamos falar aqui do GoTo, né? Então, suponha o seguinte, quando eu tenho um bloco, eu posso sair desse bloco com um único comando, next ou break, que são uma espécie de GoTo. Porque ele quebra a natureza estruturada. O que é a natureza estruturada de um programa? Ele executa uma instrução e a próxima instrução é que está na linha seguinte. Mas quando eu tenho um if e um else, ele vai pular linhas. Ou então if e else são tipos de GoTo, só que é estruturado, sempre tem a mesma estrutura. Antigamente não, era arbitrário, né? E com laços a mesma coisa. Então, se eu tenho vários loops aninhados, um loop dentro do outro e outro loop, eu não consigo sair de todos só com um comando break. Aí eu posso usar o GoTo para sair completamente. Esse exemplo eu peguei do livro a gente chama de Pickaxe Book, né? Que tem um desenho de uma picareta, né? Na capa do livro, do Ruby, é da versão 1.9, tá? Que era mais recente na época que eu comprei.
na página 153. A gente tem que entender o seguinte, o Ruby ele tem dois grandes divisores de água, o antes do 1.8 e o depois da 1.9. Então o Ruby moderno é o Ruby 1.9. Ele evoluiu muito desde que foi lançado a 1.9, mas não tanto, bem estável, tá? Poucas coisas mudaram, só mais acréscimos de recursos. Então a gente tem aqui um método prompt and get. Isso aqui eu tirei do livro, tá? Que é o seguinte: o prompt é uma mensagem. Geralmente é uma mensagem que você dá para o usuário quando você quer coletar um dado dele. A gente fala o prompt de comando. O prompt de comando é o seguinte: digite um comando, né? E aí a gente vai imprimir esse prompt de comando. Aqui eu traduzi, né? A gente vai ler uma linha com o comando readline. Então, além do get, a gente tem outro comando chamado readline. Vamos dar um chomp para tirar o /n. E se a pessoa digitar ponto de exclamação, a gente vai sair do loop, vai dar um throw. Então, throw usado com cat de duas formas. Você dá um throw, você passa um símbolo e ele vai para o bloco cat correspondente. Então, cat recebe um símbolo e um bloco. Agora, a palavra-chave do, o do começa esse bloco e o end termina. Então, o que a gente viu antes eram blocos de expressões, begin, end. Mas esse bloco especial aqui, que nós veremos posteriormente, que o bloco, no fundo, é um argumento para o método. Então, a gente tem esse método cat aqui, que ele tem como primeiro argumento o símbolo e o segundo é um bloco. E aí, o que ele vai fazer? Quando a gente digitar exclamação, ele vai pegar e pedir para a gente digitar um nome, depois a idade, depois o sexo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se eu estiver no meio de qualquer um desses comandos e eu digitar a exclamação, ele vai sair, tá? Vamos ver com mais calma aqui. Por quê? Aqui a gente está definindo um método e tem o cat. Não está sendo executado nada, tá? Acho que eu tinha que ter chamado esse método aqui, prompt and get. Vamos executar aqui para ver o que dá. Não dá para executar no Since Believe, porque estamos dentro do editor de texto. Tem que executar por aqui. Então vai pedir para digitar um nome. Nome, Everaldo. Idade, 31. Sexo, masculino. E aí ele imprime Everaldo, 31, masculino. Mas se eu executar de novo, digitar aqui nome, Everaldo, idade, ponto de exclamação, ele acaba o programa, tá? Então, é um go-to. Quando que eu digito exclamação, ele vai lançar o throw e para de executar todos os outros comandos. Porque o throw, ele é executado dentro do bloco cat, tá? Então aqui tá pegadinha, que esses comandos são bem pouco utilizados, tá? Você faz um bloco chamado cat. Esse cat, ele vai esperar para capturar um símbolo especial que você definiu aqui. Então, se dentro do bloco cat você lança um throw, ele vai parar de executar o bloco inteiro cat. Ele pula fora do bloco cat, tá? Você não pode usar throw arbitrariamente. Ele tem que estar envolvido num bloco cat, como se fosse o begin end do Haskell. Porque veja, o throw está sendo executado aqui dentro do método prompt and get. Então não importa se eu estou no primeiro, no segundo ou no terceiro comando. Se eu dou um throw, imagina que eu estou aqui no primeiro comando, nome, e eu dou ponto de exclamação, verdadeiro, aí ele vai lançar o throw, ele cai fora do bloco cat aqui.
Poderia ter mais comandos aqui, ó. Poderia ter aqui puts, fim. E executar. Ó, nome, aí ponto de exclamação. Aí ele parou e executou fim, tá? Então lembrando, throw e catch são uma espécie de goto, só que como o Ruby é muito mais organizado, você só pode dar um throw dentro de um bloco catch e você lança um símbolo que você vai lançar e o catch está preparado para receber esse símbolo e quando o bloco catch ele recebe um throw, ele para de executar e sai do bloco. Ele vai para a última linha. E assim eu termino a entrada. Por quê? Se eu tivesse... Aqui eu estou lendo nome, idade e sexo. Se eu fosse fazer assim, digite Q para sair, em qualquer momento, eu ia ter que colocar assim, if nome igual a Q, break. If sexo igual a Q, break, para sair. Para ter que evitar esse monte de loop, de condicional, eu uso um throw catch, né? Eu faço um goto, falo, não, acabou. Então, você pode encontrar mais informações sobre o método catch na documentação do Ruby. E só lembrando que ele não é tão usado porque ele parece goto. Também a gente não pode abusar do uso de exceções, tá? Porque existe um mandamento muito usado em programação que é assim, não faça fluxo de controle com exceções. Então, o fluxo de controle é assim, se a ação que eu pedi deu certo ou não. If, else, por aí vai. O ideal é você ter objetos específicos para representar um resultado de sucesso ou não, né, na orientação a objeto. Não ficar lançando exceção a todo momento. Tá? E eu já vi frameworks famosos do governo, assim, que faziam fluxo de controle com exceção. Então, não é porque todo mundo faz que está correto, assim, porque você acaba abusando da linguagem, usando um recurso do jeito que ele não foi projetado. Tá? Então, a gente pode usar um goto quando você quer sair de muitos blocos alinhados, mas ele não é para ser usado no dia a dia como controle de fluxo de um programa, tá? Se o usuário digitou um valor errado, alguma coisa assim. Então, todos os recursos devem ser usados com muita discrição e sabedoria.